Boa tarde a todos. Queria congratular o deputado federal Fábio Trade, que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública, que muito nos tem honrado com a defesa da advocacia pública em todas as suas instâncias e aqui nesse congresso trazendo os nossos pleitos e debatendo democraticamente as nossas necessidades. Bem, em relação a esse tema, eu gostaria de começar falando um pouquinho do que, num certo sentido, uma Lei Orgânica Nacional da Advocacia Pública, ela vem trazer alguns conceitos básicos, algumas prerrogativas, né? Vem trazer um conceito do que é uma prerrogativa. Rogar é suplicar, né? E é pedir. Quando a gente roga porque nós não temos condições de fazermos sozinho, atender aquele nosso anseio, né? Então nós rogamos a alguém para que essa pessoa faça aquilo com que nós estávamos querendo fazer, vamos dizer assim, né? No plano divino, a gente pode dizer que nós rogamos a Deus para interferir, né, por diversas questões da natureza humana. E no plano da justiça, nós dizemos que o cidadão, quando ele roga ao Poder Judiciário para resolver, para solucionar os seus problemas. Só que o cidadão ele não é dotado de todos os mecanismos necessários para rogar perante o Poder Judiciário. Então ele precisa de pré-rogar alguém, e ele pré-roga ao advogado, que exerce essa prerrogativa em nome do cidadão. Então, quando o advogado exerce suas atividades em juízo, na verdade, ele está representando todos os interesses do cidadão, ele não está representando um interesse próprio. E eu gostaria de trazer isso para a advocacia pública. A advocacia pública também, esse conceito é extremamente aplicável, porque as prerrogativas da advocacia pública, elas só existem para proteger o dever do advogado público de ser o curador de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos. E ele exerce esse papel de curador de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos em defesa do Estado Democrático de Direito e em defesa dos cidadãos brasileiros. Bem, feita essa introdução, eu gostaria de fazer um comparativo da atuação do advogado público e as políticas públicas, porque muitas vezes nós associamos o papel do advogado público somente ao papel de defesa do Estado, e não associamos ao papel do advogado público hoje primordial no que tange a consultoria e o assessoramento ao Poder Executivo como um todo, né? As políticas planejadas, elaboradas e executadas pelos entes federados, elas são comumente chamadas de políticas públicas, elas decorrem de uma repartição de competência administrativa prevista na Constituição, né? Mas, para executar lato sensu essas políticas, é necessário passar por determinadas fases. E aí eu fiz uma divisão em 4 fases. Primeiro, uma fase de planejamento e elaboração, uma fase de implementação e execução, e uma fase de acompanhamento e avaliação, e, por fim, uma fase de defesa. Toda a concepção dessa política pública, notadamente, ela se destina a atender o bem comum, né, o interesse público primário, e aí que entra o papel do advogado público, porque ele vai dar respaldo a essa política pública desde que ela respeite os trâmites legais e constitucionais previstos aí no nosso ordenamento jurídico. Então, diante desse introito, nós podemos dizer que a participação do advogado público na concepção da política pública é fundamental para o Estado elaborar um planejamento estratégico, para o Estado permitir uma redução de demandas, uma redução dos litígios, para o Estado permitir evitar ilegalidades, inexatidões e inconstitucionalidade dos atos administrativos. Isso demonstra claramente que o papel de consultoria ele é fundamental no Estado democrático moderno, no sentido de que esse papel de consultoria vai evitar que diversas demandas sejam judicializadas, né? E para o advogado público exercer esse papel, é necessário que ele tenha certas garantias
garantias, tenha certa independência. Essa independência não quer dizer que ele vai sobrepor a vontade do governante eleito, que escolhe sua equipe de governo. Mas um profissional técnico, imparcial, extremamente capacitado, que passa por um concurso público e que não está sujeito a pressões políticas, ele tem condições de dar todos os caminhos possíveis dentro da lei e da Constituição ao governante para executar a sua política pública. E assim o fazendo, ele vai estar defendendo o interesse do cidadão na medida em que ele vai permitir a execução de uma política pública que ela tem por necessidade última atingir o bem comum, dar ao cidadão o que é seu. E essa concepção é a concepção que a Constituição traz da advocacia pública, né? O título 4, que trata da organização dos poderes, ele faz uma divisão, vamos dizer assim, né, até inova, né, no plano constitucional normativo internacional, inova não só trazendo 3 poderes, nós podemos dizer assim até num 4 poder. Porque o título 4 divide a organização dos poderes em poderes executivo, legislativo, judiciário e funções essenciais da justiça. E entre as funções essenciais da justiça, nós temos o papel da advocacia pública, que está ao mesmo lado do Ministério Público, da Defensoria Pública e da advocacia estrito sensu. E quando o Constituinte incluiu a advocacia pública entre as funções essenciais de justiça, ele quis criar determinados órgãos e instituições que fossem comprometidas com dever mediato e com dever imediato. O dever imediato de cada uma dessas funções, todos nós sabemos. O dever imediato do Ministério Público é defesa do interesse público. O dever imediato da advocacia pública é a defesa do Estado. O dever imediato da Defensoria Pública é a defesa do hipossuficiente. Mas o dever imediato de todas essas instituições, órgãos, é o quê? Contribuir para o aperfeiçoamento da justiça. E justiça aqui não é prestação jurisdicional, quando a Constituição diz. Justiça tem um termo muito mais amplo, de garantia da legalidade, da constitucionalidade, de defesa do Estado democrático de direito, de defesa da isonomia, de defesa da imparcialidade. Então, esse é o papel que o próprio Constituinte estabeleceu para o advogado público. E essa lei orgânica, ela viria para resguardar a atividade do advogado público dentro de determinados conceitos, no sentido de evitar que o Estado comece a utilizar de uma ingerência política e interfira na discricionariedade técnica do advogado público. Eu gostaria de destacar 3 questões, trazendo um pouco o debate no que tange a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União tem uma lei complementar de 20 anos atrás, é uma lei complementar que nós já estamos trabalhando aí para ser alteradas, que o próprio ministro Toffoli apresentou um projeto para ser alterado, e agora, mais recentemente, houve um debate, que não foi debate preliminar, apenas uma apresentação pelo ministro Adrimi de algum conteúdo, e não foi feito um debate entre as carreiras. E causam perplexidade entre os integrantes da Advocacia Pública Federal, de apesar da AGU defender a lei da transparência, ela não permitia essa transparência, esse debate democrático no que tange a lei complementar da AGU para os seus próprios membros. E, por uma obra quase do acaso, os integrantes da Advocacia Pública Federal acabaram tendo acesso a esse projeto de lei orgânica, de alteração da lei complementar de 1993, e nós gostaríamos de trazer 2 críticas aqui, porque esse projeto, em certo aspecto, ele permite que gente não concursada integre a AGU e elimina a discricionariedade técnica do advogado público federal. Esses são 2 pontos fundamentais que devem ser combatidos em qualquer lei orgânica nacional da advocacia pública. O respeito as atividades do advogado público serem exclusivas de membros concursados e a necessidade de garantir a discricionariedade técnica, aquela que já é prevista na Constituição, aquela que é prevista também na lei da OAB, no Estatuto da OAB.
Esses são dois pontos primordiais que a Advocacia Pública Federal vem trazer ao debate e exigir para que seja respeitado em qualquer lei orgânica e não só numa lei complementar da AGU. Porque deixar que esses conceitos sejam mitigados é contrariar o Estado brasileiro, é permitir a volta de um nepotismo, vamos dizer assim, é permitir a volta de uma ingerência política no Estado brasileiro. E é tudo isso que a Advocacia Pública vem hoje combater ao defender a criação de uma lei orgânica nacional que tenha princípios básicos e prerrogativas básicas para o exercício da atividade do advogado público. Muito obrigado, deputado.